Paz seja convosco. Amém. Juízes, capítulo 2, versículo 2. E quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes dessa terra. Antes, derrubarei os seus altares. Mas vós, não obedecesse a minha voz. Por que fizesse isso? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido, Pai celestial, Deus de poder, Deus de glória e Deus de bondade. Nos abençoa nessa hora, Senhor amado. Enche-nos da sua graça, do seu poder e da sua bondade. E revela, meu Deus, nos nossos corações a tua bendita palavra. E te agradecemos por esse sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Vamos sentar. Então, pela graça celestial, mais uma vez, a gente se reúne aqui no Senado para meditar em mais uma mensagem. Os dias passam, as horas se avançam, mas o Senhor tem sido piedoso para conosco, né? E tem cuidado de nós. Então, é motivo de alegria nós nos reunimos, né? E meditarmos nas Escrituras. E nessa noite, a gente está atingindo a 19ª mensagem. Nós estamos na terceira dimensão da primeira trombeta, e totalizando 65 mensagens. No conto geral, 1094 mensagens, desde as vestes sacerdotais. E hoje, 3 de Abib, primeiro mês do ano lunar, nós estamos vivendo já o 4º ano, né? Podemos dizer, sabático, né? Encurtando os dias da mensagem. 4º ano, perdão, da última semana do 8º silêncio. E a mensagem também completará 23 anos. Então isso tudo é muito importante, né? Muito interessante. E eu tenho tido, acho que, o privilégio, né, de transmitir tão sublimes acontecimentos para os irmãos. Mas também se trata de uma alta responsabilidade, né, daquilo que a gente faz, né, ou daquilo que nós estamos exercendo. Mas Deus tem sido maravilhoso para conosco. Passamos uma semana de luto, né, em função do falecimento lá do Dom Sérgio, né? Mas são coisas da vida e que a gente tem que, muitas vezes, enfrentar, não é verdade? Mas, como nesses dias, tenho meditado muito nas Escrituras, no avanço da revelação, na excelência da revelação das Escrituras. O irmão Bortoluz me comunicou que um grupo de pessoas querem nos conhecer. E isso é bom, né? E importante. E nós vamos marcar o mais breve possível, né? Quem sabe daqui mais uns 3 ou 4 dias ainda, para que a gente faça uma reunião de igreja e exponha para eles, né, o assim diz o Senhor. Né? Volta e meia surge um grupo querendo nos ouvir, mas poucos, ou quase ninguém fica nesta dimensão que é a mensagem. Mas há um grupo, né? Então vamos recebê-los, né, com todo carinho, com todo amor, né? E até fazer uma espécie de perguntas e respostas, né? Mas invertendo as coisas, né? Como certa vez Paulo chegou ali, em Éfeso,
encontrou ali alguns discípulos e Paulo fez uma pergunta: em que sois batizados? Essa poderia ser uma pergunta a ser feita a esse grupo de pessoas, né? Então, é uma grande pergunta, porque é o primeiro passo da santificação, né? O batismo. Mas há muitos batismos, mas há apenas um verdadeiro. Então, essa é a minha pergunta. Quantas vezes se pratica a ceia do Senhor? Outra pergunta. Poderíamos ter mulheres pregadoras, pastoras, ministras, vamos dizer assim, ministros do Evangelho? Outra pergunta. Né? Certa vez, o rei convidou muitas pessoas para uma ceia, e entrou uma pessoa ali, e ele percebeu que aquela pessoa estava ali, mas as vestes daquela pessoa não eram de acordo. Quais são as suas vestes? Enfim, irmãos, perguntas e mais perguntas, né? Poderia ser assim. Então, podia perguntar também: poderemos tomar uma atitude mediante uma só testemunha? É outra pergunta. Porque se nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito: portanto, ide e ensinai todas as nações, né, fazendo-as discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é uma testemunha só. Nós podemos executar isso, né? Atos 17, versículo 11. E esses foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, que de bom grado receberam a palavra e examinaram as Escrituras se as coisas eram assim. É outra pergunta. Vocês estão examinando isso que estão praticando? Vocês estão praticando, estão examinando se isso é fato ou não? Outra perguntinha. Vocês estão lembrando de Moisés? Irmãos, isso vai longe. Vai longe. Mas eu creio que eles vão vir, né? E a gente, com todo o coração, toda a alegria do coração, recebê-los e anunciar o assim diz o Senhor. E nós também não podemos, como Paulo fala, né, lá em Gálatas 1:10, agradar o homem. Não, tem que dizer a verdade. Veio aqui uma moça, de uma denominação, que me reserva de citar o nome, mas ela queria forçar o sistema religioso a ser maior que a Escritura. Eu falei: não, moça, você está completamente enganada. Nunca critique aquilo que falei, porque eu te falei assim diz o Senhor. Eu comparei a imagem com a sombra. Não. Então, nunca fale contra isso. Porque ninguém que contendeu contra o Senhor jamais saiu vitorioso. Não é um ser humano que vai, né, isso fazer. Diz a irmã dela que ela não vai mais me ouvir. Paciência, mas ela só está aqui com a verdade. Eu dizia para ela que ela está correta, usando roupas de homem, que ela está correta, usando objeto trocado, que ela está correta, guardando esse domingo religioso, que ela está correta, vivendo o calendário gregoriano. Então, eu seria um enganador, né? Um hipócrita, pior do que ela. E ela não ouviu a verdade. E o que diz São João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, a mensagem de hoje é o pacto com os gentios, aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 2. Naquela oportunidade, houve um pacto com os gentios, né? Então, e a recomendação da lei de Moisés é que nunca se fizesse um pacto com os moradores da terra, né? Porque havia um pacto celestial, e o pacto não poderia ser quebrado, né, em função das desobediências. Mas foi, né? Está aqui em Juízo, no versículo 3,
Pelo que também eu disse, não os expulsarei dentro de vós, antes estarão com as espinhas vossas llagas, e os seus dedos vos serão por laço. O que acontece hoje em Israel? É isso. Eles estão debaixo do jugo do pacto com os gentios. Jerusalém completamente apostatada, governada por falsos judeus. E pergunto, e no mundo gentil? A situação é a mesma. Eu gosto muito daquela passagem, Atos 13, 48. Né? Podem abrir aí. 13, 48. Lá em Atos 13, 48, diz o Senhor da Escritura que os gentios, ouvindo, é 13, 48, ouvindo os apóstolos, e eles ficaram felizes, né? Muito alegres, eles, enfim, regozijaram na presença do Senhor. Né? Porque no 47, diz assim, ó, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, os gentios representam o mundo todo, gente. E que o Evangelho ia chegar até eles. Mas, há uma ressalva. Olha no 48. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a próprio Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Muitos não creem em eleição, mas a Escritura está dizendo, outros gentios, daquela hora, não creram, porque eles não estavam ordenados para a vida eterna. Então nós somos predestinados a servir o Senhor Deus, né? E nossos nomes foram escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, porque o livro da vida veio antes da fundação do mundo. Provérbios, capítulo 8, revela isso. Então, meus amados irmãos, a fé gentia, ela é muito confusa. Ela é um pacto com Satanás, mas eles também, em várias circunstâncias, buscam a solução no Deus verdadeiro. Quando ela vem até a nossa pessoa, os irmãos, elas vêm atrás do Deus verdadeiro, mas ela continua cultuando Deus e mais Deus mentirosos. Não é assim? Não, mas eu sou filho de Deus, a pessoa fala. Não? E Deus vai me curar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bom, então há um pacto daqueles que se dizem cristãos com o mundo religioso. O sistema religioso político. Né? Isaías diz que Damasco ia ficar deserto. É um sinal. E grande, um grande sinal. Damasco ficar deserto. Ele está caminhando para isso. Né? Na atualidade, a Síria está num conflito muito grande. Né? E Damasco, a sua capital, uma cidade, vamos dizer, milenar, né? É uma cidade de tantos e tantos anos. E o povo está saindo dali. O povo está deixando aquele lugar. Isaías isso falou. Então, irmãos, há muitos sinais. Um outro grande sinal é esse pacto do sistema religioso político com o mundo. Né? A denominação é uma profecia, vamos dizer assim, fantástica, mas nega a Escritura, nega o Deus verdadeiro, mas o povo está ligado a ela. Grande parte da humanidade é denominacional. Todas salvam, todas levam para a glória. E há uma emulação entre eles, uma competição entre eles. Oh, como Deus foi bom para conosco,
nos apartando dessas coisas. Não pode apartar dessas coisas. Mas o profeta Malaquias ele deu um alerta para todos nós. E nós sabemos que o livro de Malaquias é o 39º da imagem. E ficam faltando mais 3 dimensões para que complete a 6ª dimensão, né, de juízo. Então, Mateus, Marcos e Lucas completam o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias fala no capítulo 4, versículo 4, né? Ele fala: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Bom, mas Malaquias, o livro de Malaquias, ele precisa de outras dimensões. Essa profecia precisa de uma outra dimensão. São João, capítulo 5, mas São João já passou de Lucas. Ora, mas São João é o início de mais 7 dimensões. É o início de mais 7 dimensões. E São João é o retrato por inteiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em São João, capítulo 5, versículo 44 até o 46. Né? Podemos ler aqui. Atos, ou primeiro João 5. Vou voltar para Mateus, Marcos e Lucas. 44, né? Até o 46. E diz assim: como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Pois se cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Não tem como, não é? Então vejam bem, esse versículo 46, eu li do 44, né? Esse do versículo 46, pois se cresce em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Ora, então vejam como isso é importante. Moisés escreveu sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todos os estatutos, leis, mandamentos, regras, como diz aí, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Um mandamento aqui, um mandamento ali, falam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas observe o 47. Mas se não crê nos escritos de Moisés, como vão crer nas minhas palavras? Tem como. Igual da mensagem, se eles não creem naquilo que o profeta falou, como que eles vão crer naquilo que eu e os irmãos estão falando? Não vão, irmão. Se o profeta anunciou que um outro prosseguiria com a mensagem e eles vão crer nisso, como é que ele vai crer naquele que está prosseguindo com a mensagem? De forma alguma. Então, nos dias de Jesus, o povo acreditava piamente em Moisés, grande profeta, homem que Deus falava cara a cara com ele, um homem extraordinário, mas não cria em Jesus. Hoje, todos aceitam Jesus, mas não creem em Moisés. Apenas houve uma inversão de dimensões por parte de Satanás. Então eu posso dizer, como amo essa palavra. Que não há falhas, irmão. Desde que Deus nos revelou a imagem e a sombra, a nossa postura tem sido escriturística. E já notaram, não sei se vocês vão notar, que pouco na mensagem, na atualidade, se fala em conflitos denominacionais? Notaram isso? Amém? Mas por quê? Não há razão, irmão, de entrarmos em conflitar com esse povo. Nenhuma. Primeiro, não vão crer. Não vão crer. Então, agora,
se lá houver um filho da luz, Deus o trará. Amém? Amém. Lembro perfeitamente a visão dos patinhos e da águia, né? Aquela parábola tremenda. O homem foi à cidade, comprou um ovo de águia e colocou junto com os ovos dos patinhos e das patinhas. Belo dia, aquela águiazinha saiu, rompeu com aquela prisão, saiu, mas caiu em outra prisão, porque ela olhava e via que os irmãozinhos tinham as vestes diferentes, a língua totalmente estranha e gostavam de lama. E os irmãozinhos, irmãzinhas, olhavam para a águia. Esse irmãozinho é diferente. Será que ele quer ser melhor que a gente? Mas ali estava um representante do Filho de Deus. Belo dia, a mãe águia passou por ali, voando, e deu-lhe um sinal. Quando ela ouviu a voz da mãe águia, levantou, saiu daquele ninho apodrecido, mentiroso, daquele sistema religioso, político, e foi de encontro à verdade. Então, irmãos, isso pode suceder a qualquer momento. Há águias no meio dos patinhos. Diz Lucas, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Oh, que coisa gloriosa! Cadáver, mortos para o mundo, sem pacto com o mundo gentil, desprovido do sistema religioso político, ali estarão as águias, os eleitos do Senhor Deus. A águia não faz ninho em lugar baixo, só em lugar alto. Jamais vamos encontrar uma águia morta no meio das ruas denominacionais. Não. Podemos encontrar qualquer outro animal, menos a águia. Ela não. Ela faz seu ninho alto e se recolhe na hora que Deus vai encerrar a existência dela. Então, essa mensagem é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado de tantos males. Mas perceba uma coisa, Abraão tem sido rejeitado. E nós não podemos rejeitar Abraão. O que diz Gênesis, capítulo 12, versículo 3? Ó. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas que famílias? A família que obedecer à palavra do Senhor Deus. Ó. Somos benditos em Abraão, no entanto, isso tem sido rejeitado até pelos eleitos. Agora, que tempos difíceis, né? Estamos vivendo. Como Satanás tem lutado contra nós, como tem tentado impedir as nossas reuniões de igreja, como Satanás tem dificultado as nossas ações. Mas, até que o Senhor tenha nos abençoado. Então, quando Abraão está sendo rejeitado nessa hora, é maldição. E o que Abraão representa para nós? A fé, né? A fé não pode ser uma fé intuitiva. Não. Ela não pode ser uma fé teológica. Ela tem que ser uma fé revelada. Então, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, são completados por Mateus, Marcos e Lucas, da Bíblia de João, falando do versículo 4. Uma vez que a resposta em Malaquias, ela está ali, em Mateus, capítulo 11, está ali em Mateus, capítulo 17, fala dos dois Elias, e Lucas revela o primeiro Elias,
que é João Batista, lá no capítulo 1, versículo 17. Não é assim? Não, irmãos, em Cristo. Então nós estamos pregando para os perdidos. Nós estamos pregando aos perdidos. As pessoas não querem, irmão, de forma alguma, grande parte, se enquadrar com a Escritura. Então não é um eleito. Amém? Não é um predestinado. E nós não podemos ficar sonolentos numa hora dessa. Não, tem que ficar atento. Nós temos que ficar cuidando. Sempre atento. Porque os dias são maus. E, obviamente, estamos em processo de restauração. Graças a Deus. Agora, quem são esses benditos em Abraão? Os que guardam os mandamentos. E ele disse, lá em São João capítulo 8, que Abraão queria vê-lo, e viu. E eles pegaram em pedras para atirar do Senhor. E ele passou no meio deles, e eles não ouviram. Porque Deus é o Espírito Santo é Deus, e a gente não pode ver um Espírito. O homem não tem essa capacidade. Então, irmãos em Cristo, e Deus tem revelado para nós os seus mandamentos. E a gente, pela graça, tem procurado viver isso. Então, nós temos sempre feito isso, comparando a primeira dimensão, a segunda, a luz e a sombra. E procurando viver essas coisas. Lá em Josué, capítulo 10, versículo 12, Josué foi usado tremendamente por Deus. Ele diz: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O grande sinal do prosseguimento da mensagem da igreja judia ocorreu ali com Josué. E Josué era o prosseguimento da mensagem. Ele prosseguia com a mensagem. E aquilo que Moisés não fez por não ter a revelação, Josué o fez. Josué circuncidou todos que nasceram no deserto. Moisés isso não fez, porque a ele, Moisés, que não foi revelado. Então, Josué representa o prosseguimento da mensagem. E em Josué houve um grande sinal. Então, se houve um grande sinal no prosseguimento da mensagem da igreja judia, certamente tem que haver um grande sinal com o prosseguimento da mensagem da restauração. Então nós estamos caminhando para grandes acontecimentos, como os 3 homens da montanha. Oh, meus irmãos, nós precisamos orar muito. Nós precisamos santificar cada vez mais nossas vidas. Renunciar a muita coisa. Oh, quão longe onde estamos, né? Esses grandes acontecimentos. Mas Deus sabe das nossas fraquezas. Né? Deus conhece o nosso levantar, nosso deitar, nosso dormir. Deus sabe. Né? E até creio que Deus tem sido tolerante para conosco. É ou não é verdade? Deus tem sido tolerante. Né? Mas eu sempre, no meu coração, pedi a Deus uma igreja rica, vai dar graça do Senhor Deus. Uma igreja, vou dizer assim, posso dizer, perfeita, até onde Deus nos revelou, por que não? Se algum de nós, Deus, recolher, e estiver vivendo o que Ele revelou até agora, salvo, claro que é. Agora, se a pessoa não vive aquilo que Deus revelou no momento, está perdida? Mas não tem meio termo, não há meio termo. Né? Então, amados irmãos em Cristo, haverá um grande sinal, haverá um grande batismo. Um grande batismo. Como também haverá um grande terremoto. E nós, paulatinamente,
vamos crescer na graça e no temor de Deus. Então a gente vê que o livro de Mateus, ele completa Malaquias. O livro de Marcos completa Mateus. E Lucas é um fechamento. Mas aí vem o livro de João. Eu e o Pai somos um. Aleluia! Não há dogma, não há crença e nem costumes de igreja entre nós. Não, nós vivemos uma simplicidade, assim diz o Senhor. Agora, em certa oportunidade, Deus quis consumir o grande abismo com fogo, né? Diz o profeta. Mas ele não fez, porque no grande abismo estava a terra. Então, o equilíbrio da terra no grande abismo é o Espírito Santo. Em todas as dimensões das galáxias, deve ter mais de uma, né? Eu sempre creio que até 7, se passar de 7 chega a 14, vai indo. Infinito, né? Então, amados irmãos em Cristo, com o arrebatamento haverá um desequilíbrio. Sim, por quê? Muitos corpos, os santos, ressuscitarão, né? Então aí nós temos moléculas, átomos se juntando. Então a Terra sofrerá um abalo tremendo. Cada vez que o homem faz um orifício na Terra, ele causa um abalo na Terra. Quando nós fazemos grandes prédios, aquelas superfície de sustentação, né, do edifício, né? Quando o homem fura o leito marítimo em busca do petróleo, né, das riquezas marinhas, mas isso ainda é insuficiente. Mas quando ocorreu o arrebatamento, todos os quadrantes da terra serão abalados, porque em todos os quadrantes Deus tem os seus eleitos. Amém? Os 4 cantos, né, da terra. Aí diz alguns cientistas que a terra é plana. Né? Então veja, irmãos em Cristo, haverá um terremoto sem precedentes, pois toda a terra será abalada. Viu a mensagem aí? O terremoto gentil. Por eu vou meditar nisso aí. Eu preguei uma mensagem chamada O Terremoto da Libertação. Quando Paulo e Silas cantaram, houve um terremoto, todas as prisões se abriram e as cadeias se romperam. E aí o carcereiro, quando viu que os presos estavam praticamente soltos, ele, preocupado com seus superiores, quis se matar. E Paulo disse, não, todos estamos aqui, não faça tal coisa. E ele perguntou, e o que eu faço para eu ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma hora, Paulo levou e o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí começou a santificação daquele homem. O pacto com o mundo gentil acabou. A adoração aos deuses gentios desapareceram e aquele homem nasceu para uma nova dimensão, para uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, haverá um grande terremoto. Agora, Atos 2:29, ele diz que o corpo de Davi é que está entre nós. Irmãos, está escrito assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sepultura, a sua sepultura. Então, Davi está entre nós. Davi está entre nós. Mas, eu fico pensando, os profetas, em princípio, nenhum deles morreram. Mas precisa um profeta vir e provocar um grande terremoto. A palavra de Deus é interessante. Né?
Ela não tem contradições, não. Nela existem dimensões. Né? Nós vamos entender o que é a dimensão. E isso Deus só revela aos pequeninos, aos simples. Quando Jesus veio, Ele não veio para aquela elite daquela hora. Não. Ele não ficou alojado nas hostes palacianas, né? Não. Não foi nada disso. Ele veio para pessoas simples, pessoas muito simples. Ele veio na simplicidade. Então vejam, meus irmãos em Cristo. Então, Davi. Por isso que Davi está naquelas duas dimensões, 7ª e 8ª. Davi não morreu, mas ele está sepultado. A Bíblia diz, está entre nós, está ali. Mas qual é essa finalidade? Não quero cometer nenhum sacrilégio, não. Mas a gente pode fazer inferências, né? Como quem me diz a Escritura, podemos fazer inferências. Daniel falou sobre a abominação. Quando a gente visse a abominação, perto estaria o Senhor. E o que é abominação? Ué, é o templo que está lá no Monte Moriá, onde era o templo de Salomão. E ali o que aconteceu ali? Ali foi de Abraão, foi sacrificar Isaac. E o que é Abraão? Pai na fé, mas foi rejeitado pelo mundo, pelo sistema religioso político. E levantaram um templo em cima da onde Abraão foi Isaac. Porque quando Abraão subiu e disse para os rapazes, eu vou e volto com o rapaz. Porque tinha certeza que o poder da ressurreição manifestar-se-ia no Monte Moriá. Onde está a abominação? Está lá, a abominação. Bom, então aqui nós vamos ter um grande terremoto. O trono de Davi será restaurado. É uma grande profecia. Né? Então, quando? Né? Então, ocorrer a ressurreição de Davi, aleluia, aquela mesquita irá por terra, e todo o sistema religioso político, né? Davi será um grande terremoto, um dos grandes terremotos. Que coisa tremenda, hein? Já pensou no negócio desse? E 2 Pedro, capítulo 3, 5, diz: pois ele de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Água espiritual, água natural. E eu preguei aquela mensagem, aquela tremenda mensagem, as 9 dimensões da água. Bom, amados irmãos, os céus e a terra estão reservados para juízo. Para um grande juízo. Né? Então, a gente fica feliz com aquilo que o Senhor Deus tem revelado nos nossos corações, sobre Davi, sobre a igreja judia que ressuscitou naquele dia do Calvário. E grandes acontecimentos. Né? A sepultura de Davi está entre nós. A sepultura de Maria está entre nós. Então parece-me que nós estamos vivendo assim dias de grande revelação. Dias de grande esclarecimento das coisas do Senhor Deus. Não somos crentes nominais. Não, nós somos cristãos da palavra. Amém? Não estamos adormecidos. Não. Estamos acordados, vigilantes, crendo no poder do Espírito Santo sobre nós. Parece-me que nas Filipinas, nessas comemorações do sistema religioso, nas natalinas aí, eles apregoaram que soltar fogos
espantam os maus espíritos. Que incredulidade terrível, né? Que coisa, meus irmãos. Que fé morta é essa? Que comemoração sem nexo. Os dias são difíceis, as horas são más, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos enchido do seu Espírito Santo. Mas não quero tomar mais tempo dos irmãos, mas leia, por favor, aí Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Por isso que ele alertou. A pessoa não estava adulterando, mas estava roubando. Nós temos que viver os 10 mandamentos, a lei moral, né? Porque a lei moral, ela deu origem à lei sacrificial. Tudo vem do Senhor, né? E esse livro de Tiago, ele é muito interessante e muito fulgurante. Aqui no capítulo 4, versículo 4, que ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Imagine como está o planeta em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Mas existe nesse mundo um povo humilde, pobre, simples de coração, que ama a verdade escriturística e que ama o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde o seu grande amor. E creio, ainda que sejamos poucos e fracos, né? Nós estamos no caminho certo. Amém? Orem por mim, eu estarei orando pelos irmãos. E que a graça e o amor de Deus estejam em cada coração. Deus os abençoe. E guarde essas palavras. Não olhem para mim, porque eu posso cometer erros, eu posso cometer falhas, né? Estou sujeito a paixões, mas olhem para essa mensagem. Nela não há erro, porque ela é assim, diz o Senhor. Amém? Deus os abençoe o seu grande amor. E que essa paz bendita reine em cada coração. Amém. Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Amém.